Amém. Vamos orar para a gente começar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por mais uma sexta-feira onde nós podemos estar, ainda que distantes, mas juntos aqui através dessa plataforma, tendo a oportunidade de aprender mais, de compartilhar conhecimentos da Tua palavra. E queremos, Senhor, rogar as Tuas bênçãos para esse momento aqui. Queremos colocar a vida dos Teus servos que estão enfrentando momentos difíceis. Toma a vida da nossa irmã Norma no tratamento com a sua filha. Toma a vida do nosso irmão Agildo e as lutas no meio da família que ele tem enfrentado. Que o Senhor possa trazer paz, consolo, ó Deus, para a família do Teu servo. Venha nos abençoar nesta aula, nos conceda a Tua graça, Tua direção e iluminação. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Na última aula, nós trabalhamos basicamente um tema só, que foi a questão da depravação total do mundo gentil. A gente leu Romanos 1, do versículo 18 até o 32. E aqui o apóstolo Paulo fala da manifestação da ira de Deus sobre o mundo gentil, sobre os homens. Ele vai mostrar que Deus tem se revelado através da sua criação. Os atributos de Deus podem ser percebidos, o poder de Deus, a sua divindade, pelas coisas que foram criadas. Porém, os homens, o mundo gentil, o mundo não judaico da época, mesmo tendo acesso a esse conhecimento de Deus pela criação, eles rejeitaram esse conhecimento. E a rejeição desse conhecimento se mostrou basicamente em duas coisas. Na idolatria, quando eles trocam a imagem de Deus, do Deus invisível, em imagem de homem, de quadrúpedes, de aves, quadrúpedes e répteis, quando eles trocam a verdade de Deus em mentira e passam a servir e adorar a criatura no lugar do Criador. Então, a idolatria é uma das principais marcas dessa rejeição do conhecimento de Deus. Mas, além da idolatria, Paulo vai destacar um outro problema, que foi a questão da promiscuidade sexual. E ele destaca, em especial, o caso tanto da homossexualidade feminina, que é a questão do lesbianismo, onde no verso 26 ele fala que até as mulheres mudaram o uso natural, e no verso 27 o homossexualismo masculino, que é a questão de homens com homens cometendo torpeza. E no final ele vai fazer uma lista enorme de coisas, como injustiça, malícia, avareza, maldade. Ele faz uma lista para mostrar que a rejeição do conhecimento de Deus levou o mundo gentil à corrupção, à idolatria, à promiscuidade sexual e a todo tipo de práticas pecaminosas. E nós destacamos de uma forma bem enfática, observem aí o capítulo 1, o verso 24, onde diz que Deus entregou tais homens à imundícia. O versículo 26, onde diz que por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E o verso 28, onde diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então, nós mostramos que a pior coisa que pode acontecer com o homem nessa existência terrena é Deus entregar o homem a si mesmo, entregar o homem aos desejos e às inclinações do seu próprio coração, certo?
Mas aqui fica a grande lição de que a rejeição do conhecimento de Deus, isso em qualquer lugar do mundo, a rejeição do conhecimento de Deus leva inevitavelmente, irmãos, à corrupção. Não tem jeito. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele se corrompe. Mas o que eu quero destacar aqui, antes da gente começar o capítulo 2, é o versículo de número 20. Observe aí, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta, na carta aos Romanos, capítulo 1. E eu quero que você observe, alguém leia para mim o versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Observe essa última frase. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ok? Ou seja, Paulo está deixando claro que o homem, em qualquer lugar, cultura, povo do mundo, não tem desculpas diante do Criador, porque através da criação, Deus tem se revelado ao ser humano. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, há uma pregação constante, há um anúncio constante e ininterrupto de Deus para com a raça humana, através da sua criação. Infelizmente, o conhecimento pela criação é insuficiente para salvar o homem, mas ele é suficiente para tornar o homem indesculpável. Então, a gente já ouviu muito aquele tipo de pergunta. E os indígenas que nunca ouviram o evangelho? E aqueles povos do mundo onde o evangelho ainda não chegou e gerações morreram sem o conhecimento de Deus. Nós vamos aprender hoje que o julgamento de Deus, ele é baseado ou será baseado de acordo, ele será realizado de acordo com a luz que o homem recebeu. Então, por exemplo, quem nunca ouviu o evangelho não será julgado com base no evangelho. Por que não? Porque ele vai poder alegar que nunca ouviu o evangelho. Ora, se quem nunca ouviu o evangelho não será julgado com base no evangelho, ele será julgado com base em quê? Qual vai ser a base do julgamento? Consciência, né, pastor? Oi? Pela sua consciência. Tem duas. A primeira aqui é a revelação de Deus na criação, o acesso ao conhecimento de Deus que o homem tem na criação, e aqui nós vamos aprender hoje, que é pela sua consciência. A gente vai ver isso hoje, ok? Mas o foco que eu quero destacar aqui é o capítulo 1, verso 20, onde Paulo diz que tais homens são indesculpáveis. Que homens? Os homens que tiveram acesso ao conhecimento de Deus pela criação e rejeitaram esse conhecimento. Ok? Agora, vamos para o capítulo 2. Nossa leitura será do versículo 1 até o versículo de número 16. Romanos, capítulo 2, do verso 1 até o 16. Veja aí como é que começa logo de cara o versículo 1. Portanto, eis o quê? Indesculpável.
Ora, se os gentios não terão desculpa, os moralistas que nós vamos aprender agora e os judeus também não têm desculpa. Então aqui ele vai dizer: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque praticas as próprias coisas que condenas. Então, qual é o problema desse aqui? O problema desse homem aqui é que ele condena determinadas práticas, ele condena determinadas atitudes e posturas, mas ele mesmo pratica. É o famoso moralista, que a gente vai aprender hoje. O moralista, ele é o mais perigoso, ele é mais perigoso do que um ímpio. Por quê? Porque o ímpio já está na cara, ele já é ímpio mesmo. Ele vive abertamente como um ímpio. E o moralista? Não, o moralista tem uma aparência de piedade, ele fala e tem linguagem religiosa, ele tem uma aparência de gente boa, e aí ele condena o erro veementemente, ele é muito forte na condenação do erro dos outros. Porém, ele acha que por essa moral dele, ele vai ser aceito diante de Deus. E aí ele condena isso, principalmente em público. Mas às escondidas, fora do olhar dos homens, e muitas vezes fora do olhar dos homens que os conhecem, eles praticam aquilo que ele condena nos outros. Percebe a questão? É como eu digo: não matarás, não cometerás assassinato, mas eu odeio meu irmão. E João disse que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E agora? Como é que vai ficar? É o que diz: olha, não furtarás, viu? Furtar é pecado, não furtarás. Mas eu roubo aquilo que é do Senhor. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, eu condeno os outros que furtam, que roubam, mas eu roubo também. Condena a corrupção, principalmente a corrupção de Brasília, né? Dos políticos corruptos de Brasília. Mas lá na Blitz eu quero me livrar dando propina, né? Então, espera aí, eu estou condenando a corrupção dos políticos de Brasília, mas eu estou dando propina aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal. Percebe? Isso é o famoso moralista. Ele condena nos outros, mas Paulo está dizendo, é indesculpável porque ele pratica as próprias coisas que condena. Verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos
facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Até aqui a nossa leitura. Permaneça aí com o texto aberto e a gente vai conversar um pouco sobre esse capítulo. Deixa eu mostrar aqui os slides para vocês, para ficar melhor de acompanhar. Deixa eu só organizar aqui. Pronto, vamos lá. Muito bem, gente. No capítulo 2, nós vamos observar o que são chamados aqui de os críticos moralistas sob julgamento. No capítulo 1, do 18 ao 32, a gente viu a questão do mundo gentil, da depravação do mundo gentil, do mundo não judeu que rejeitou o conhecimento de Deus. Aqui, nós temos a questão dos moralistas, dos críticos moralistas. E não existe um consenso entre os estudiosos de Romanos acerca do público a quem Paulo se dirige. Ou seja, Paulo está falando para quem? Porque se você olhar no versículo 1, ele só diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem. No versículo de número 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas. Então, que homem é esse a quem Paulo se refere? Alguns estudiosos acham que Paulo está escrevendo para os judeus. Porque os judeus eles tinham o conhecimento da lei, eles conheciam a lei de Moisés, que Deus revelou, qual era a moral e a ética exigida por Deus para o seu povo. Então, a maioria dos estudiosos defende que esse ó homem é uma referência aos judeus moralistas. Alguns estudiosos defendem que Paulo está se referindo a todos os críticos moralistas, tanto judeus como gentios. Por quê? Porque não só judeus, mas você tinha gentios, haviam pessoas não judias que elas não praticavam e não aprovavam determinados comportamentos do mundo pagão. Mesmo não sendo judeu, mesmo não conhecendo a lei de Deus, alguns gentios não praticavam e não aprovavam determinados comportamentos. Por isso que alguns estudiosos acham que esse homem é uma referência a todos os críticos moralistas, incluindo judeus e não judeus. Tá certo? Essa é a divergência que tem, porém, faz sentido.
incluir todos os moralistas. Mas vamos observar que os judeus críticos e moralistas, eles se julgavam diferentes. Eles não eram culpados como os depravados gentios, nem mereciam um juízo tão severo. Ou seja, esses judeus críticos e moralistas, eles se achavam o seguinte: olha, nós não temos a mesma culpa porque nós não praticamos os mesmos comportamentos, não temos as mesmas atitudes, não praticamos a idolatria do mundo gentio, não praticamos essa promiscuidade sexual do mundo gentio, e aí, por não praticarem isso, eles simplesmente se achavam pessoas que não eram culpadas e também que não mereciam, da parte de Deus, um juízo tão severo. Mas o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai demonstrar que tanto os gentios como os judeus moralistas são culpados, que não escapa ninguém. Ele vai mostrar que ambos têm um conhecimento de Deus como Criador. Se você observar 1:20, a gente viu. Eles tiveram acesso ao conhecimento de Deus pela criação, mas rejeitaram esse conhecimento. Mas no capítulo 2, versículo 2, vai dizer: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, eles, os gentios e os judeus, também tinham conhecimento, não só que Deus era criador, mas também que Deus era o juiz. E no capítulo 2, verso 1 e 2, se você observar, tanto um como o outro contradizem com o seu comportamento o conhecimento que possuem. Veja aí o verso 1, a última parte do verso 1. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Contra quem? Contra os que praticam tais coisas. Ou seja, eles conheciam pela revelação de Deus o que Deus aprovava e o que Deus não aprovava, o que Deus condenava, e mesmo assim, tendo esse conhecimento, eles praticavam ou não praticavam aquilo que eles sabiam. Então, o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro aqui que esses moralistas, eles eram tão culpados como os pagãos, os gentios, que não tinham conhecimento da lei de Deus. Tão culpados. A partir do verso 5, eu vou colocar aqui algo que está no livro do Hernandes Dias Lopes, de Romanos, algumas questões que eu achei muito interessante, no capítulo 2, do verso 5 ao 11, onde mostra, primeiro, que o juízo de Deus ele é individual, intransferível e absolutamente justo. Vamos ver aí, verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra quem? Contra ti mesmo, ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, Deus vai manifestar o seu juízo. De que forma? Primeiro, individual. Ele diz aqui que é contra ti mesmo, acumulas contra ti mesmo. É intransferível, quer dizer, eu não posso transferir a minha culpa para o outro. De maneira que, quando o juízo de Deus vier, vem para mim e não para o outro, é intransferível. E é um juízo absolutamente justo, porque no verso 6 vai dizer que ele retribuirá a cada um segundo o quê? Segundo o seu procedimento. Então, é um juízo justo. Letra B. No julgamento divino haverá penalidades e recompensas eternas. Se você olhar o verso 7, vai dizer que ele tem
vida eterna, mas vida eterna para quem? Aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas não só vida eterna, recompensas eternas. No verso 8 vai dizer que ele tem ira e indignação. Para quem? Para os facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E letra C, ele vai deixar claro que a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Se você olhar o verso 9, vai dizer que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, primeiro do judeu, também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também do grego. Então, veja, o julgamento de Deus ele vai ser baseado em obras. O que pratica o bem e o que pratica o mal. O que pratica o mal, tribulação e angústia virão sobre eles. Os que praticam o bem, diz aqui, glória, honra e paz virão sobre eles. Isso é bem interessante. E letra D, verso 11, não há o quê, gente? Imunidade especial no julgamento divino. Verso 11, porque para com Deus não há o quê? A acepção de pessoas. Isso aqui é muito interessante, porque para nós brasileiros, na nossa cultura, nós temos um negócio no nosso sistema judiciário que é revoltante. Você tem no Brasil, por exemplo, a questão da imunidade para parlamentares. Eles praticam determinados atos, mas eles não podem ser julgados como um cidadão comum. Eles têm que ser julgados pelos juízes que eles indicaram para estar no posto que estão. É o chamado foro privilegiado. Nós vivemos num país que funciona mais ou menos assim. Você é condenado em primeira instância, recorre para a segunda instância, e se você não achou que foi justo, você recorre para a terceira instância. Então, você vai ter o tribunal, que é aqui onde um juiz regional ele julga. Você vai ter a segunda instância, que é um colegiado, que são vários juízes ou desembargadores que julgam. E depois você vai ter o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Se você foi condenado nos três, dependendo, você pode recorrer para aquele que vai te soltar, que é o STF. Mas o que nós temos nesse país? Se você tem dinheiro para pagar bons advogados, você nunca vai ser preso, dependendo do seu crime. Por quê? Porque você é condenado na primeira, recorre para a segunda, recorre para a terceira. Quando finalizar, você recorre para o Supremo, e daqui que o Supremo venha julgar, já prescreveu o crime. Então, você não vai mais poder ser condenado porque prescreveu. Muito bem. E o pobre? O pobre tem ali um defensor público que vai lutar por ele, mas daqui que chegue a vez dele, ele já penou um bocado. De maneira, meus irmãos, que é revoltante para nós. Infelizmente, é isso que acontece. Porém, o apóstolo Paulo, quando fala do juízo de Deus, ele diz no verso 11 que para com Deus não há acepção de pessoas. Observe duas coisas interessantes que tem aí no verso 9 e no verso 10. Na maneira de Deus julgar, primeiro, tribulação e angústia sobre
a alma de qualquer homem que faz o mal. Qualquer homem que faz o mal. Agora observe. Primeiro de quem? Do Observar judeu, aí. Primeiro do Sim, judeu. judeu. E depois? do Do grego. grego. Por que ele coloca primeiro do judeu e depois do grego, quando Deus for julgar? Aqueles que conheciam a lei, ou Isso, os judeus tinham o privilégio de conhecerem a revelação de Deus em primeira mão. Em primeira mão. Eles foram o povo, a gente vai ver aqui, escolhido, que receberam as palavras de Deus em primeira mão. Então, eles tinham o privilégio, mas esse privilégio acarretava grande responsabilidade. Mas não só do judeu, também do grego. Ora, mas se esse judeu não viver de acordo, ou viver de acordo, praticar o bem, verso 10, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também o grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Gente, o Deus Criador, o justo juiz, o juiz de toda a terra, para ele não há imunidade especial no julgamento. Ah, mas fulano de tal é judeu, é descendente de Abraão, é o povo da aliança, e eles têm o selo da circuncisão, é o povo de Deus. Ele disse, não há acepção. Muito pelo contrário, quanto mais tiver privilégios dados por Deus, mais cobrança exigirá no julgamento. Então, não interessa a raça, se você é judeu ou é grego, não interessa a sua origem religiosa, se veio da questão do judaísmo, se era do paganismo, não interessa, aqui acrescentando para nós, a cor da pele, não interessa o seu status social, para Deus isso não interessa. Por quê? Porque para ele não há imunidade especial no julgamento divino. Simplesmente não há. O pastor, muitos vão se decepcionar, não vão? Vão. Muitos vão se decepcionar. Infelizmente, a gente que foi acostumado nesse país de propinas, nesse país que você compra sentenças, nesse país onde quem tem como pagar bons advogados vai ter realmente alguém que lute por ele. Muita gente acha que vai conseguir, mas simplesmente perante o Senhor, o juiz, justo juiz, não haverá essa possibilidade, porque ele é um juiz insubornável e ele é um juiz imparcial. Pastor Imparcial. Paulo, Sim. o senhor falando agora, né, do juiz, e eu lembrei daquele filme Alto da Compadecida, quando Chicó vai lá, pronto, é a hora do julgamento, e tá lá o diabo Aham. e o Alto, né? Esse é agora, João, esse agora eu tô ferrado, comigo era só na mentira, É. tô ferrado. Aí já vai caminhando para a porta do inferno. E aí a Nossa Senhora intercede por ele, aí coloca ele como um coitadinho, que não teve oportunidades na vida e tal, o cara termina sendo absolvido, né? A Nossa Vai, Senhora, a Nossa Senhora tá parecendo essa turma que é a vítima da sociedade. Ele fez isso desde pronto. A vítima da sociedade, o coitado. Então, infelizmente, existe isso na nossa nação. Só que Paulo vai deixar muito claro, de uma forma especial, para esses moralistas judeus, que para com Deus não há acepção de pessoas. Pastor, outra coisa que me deixa assim um pouco assim triste. Já percebeu que ultimamente muitas pessoas elas estão usando muito a ajudar a igreja, não voltada para as obras de Deus, mas para ter tipo um certo privilégio?
Sim, Isso, lamentavelmente. E e acha tá, que, e acha que vai ganhar privilégio por isso, né? não fa, tipo, vai ajudar uma pessoa, não faz porque Deus ordenou, mas para postar em suas redes sociais. Isso. Para Coisa nas igrejas, ajudam as igrejas com o intuito de ter um lugarzinho especial. como se pudesse, né? Tem um texto que eu acho muito interessante, porque essa é uma perspectiva bem, é uma prática, melhor dizendo, bem antiga. Se você observar, se eu não estiver enganado aqui, eu acho que é Lucas capítulo 7, que é o caso do centurião que tem um servo, Lucas capítulo 7, e esse servo está para morrer, está muito doente, mas esse centurião gostava demais, estimava muito esse servo, e ele ouviu falar que Jesus estava ali e pediu para que, verso 3, os anciãos dos judeus pudessem falar com Jesus para que Jesus fosse lá curar o servo. Se você observar o argumento que os anciãos de Israel usaram para convencer Jesus a ir lá curar o servo daquele centurião, diz assim no verso 4: Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto. Na NVI vai dizer: Este homem merece que o Senhor faça isso. Aí, por quê? Verso 5: Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Senhor, vai lá, cura o servo desse homem, porque esse homem é digno, esse homem merece. Por quê? Diz porque ele ama o nosso povo, ele não é do nosso povo, mas ele gosta do nosso povo, e ele, até mesmo a sinagoga, a nossa casa de culto, de reunião, ele construiu. Então, veja o argumento utilizado por esses religiosos, pelos anciãos, para convencer Jesus a ir lá para curar o servo daquele homem. Tipo assim, se você trouxer para hoje, é como se fosse: olha, Senhor, ele não é crente, mas ele gosta dos crentes, ele trabalha em favor dos crentes, até ajudou a gente a comprar um terreno, doou umas telhas e uns tijolos para a gente construir a igreja. É mais ou menos como se fosse isso. Ele merece, ele é digno. E aí, hoje existe, infelizmente, essa postura de algumas pessoas de acharem que, ao fazerem isso, ao trazerem qualquer benefício para a igreja ou para os cristãos, eles acham que, por causa disso, são merecedores de alguma coisa e aplausos, de reconhecimento público, aquela coisa toda, né? Só que, no dia do julgamento, Deus não vai fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. O próximo tópico aqui, ainda foi do livro do... Alguém ia falar? Tá terminando. Tá aqui? Irmã Socorro, conseguiu? Eu estava no da minha sobrinha, não estava conseguindo, não. Mas agora deu certo, né? Deu certo, obrigada, pastor. Para. Estava assistindo. Certo, tá jóia. Muito bem. Capítulo 2, verso 12 até o 16, o pastor Hernandes ele vai trabalhar aqui a questão de que os homens serão julgados, e aqui é um ponto que eu quero destacar mais uma vez para vocês: serão julgados segundo a luz que tiveram e não segundo a luz que não
tiveram. Veja o verso 12, o que é que Paulo diz. Assim, pois, observe, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Observe aí que Paulo vai tratar de dois grupos. Um grupo que pecou sem lei, ou seja, eles não tinham acesso à lei moral de Deus, que foi revelada a Moisés no Monte Sinai. Eles não conheciam os 10 mandamentos, vamos dizer assim. Eles não conheciam a revelação da vontade de Deus que foi feita a Moisés e depois lida para o povo judeu lá no Monte Sinai. Eles pecaram sem lei. Entenderam? Esse é um grupo. E qual é o outro grupo? O outro grupo é aqueles que pecaram com lei. Aqueles que, como os judeus, conheciam a lei, porque Deus deu essa lei escrita em tábuas de pedra, Moisés reproduziu essa escrita e, periodicamente, essa lei de Deus era lida e relida ao longo da história, nas sinagogas, os anciãos liam, os rabinos liam, os sacerdotes liam, eles tinham a lei, eles conheciam a lei. Então, Paulo está dizendo, os que pecaram sem lei, ou seja, que não tiveram acesso à lei de Deus escrita por Moisés, esses aí, sem lei, vão perecer. E os que tiveram acesso à lei, os que conheceram a lei, Paulo está dizendo, esses aí serão julgados. Eles serão julgados mediante a lei, ou seja, a base do julgamento vai ser segundo a luz que eles tiveram, e não segundo o que não tiveram. Então, vamos lá. Se aqueles que tiveram acesso à lei serão julgados com base na lei, e aqueles que não tiveram serão julgados com base em quê? Duas coisas. Primeira, nós já vimos. Qual é a primeira? Os gentios serão julgados com base na revelação que tiveram de Deus por meio de quê? Da revelação natural. O que foi a revelação natural? Deus se revelou pela criação. Então, essa é a primeira base. É como se fosse assim. Estão perante Deus para serem julgados. Ok. Mas, Senhor, eu nunca ouvi o evangelho. Ninguém nunca falou de Deus para mim, do Senhor para mim. Ninguém nunca me apresentou a lei do Senhor. Ninguém nunca falou para mim de Jesus Cristo. Então, como é que eu vou ser condenado? Bom, a base do julgamento para essas pessoas não será a lei nem o evangelho. A base do julgamento é o conhecimento de Deus que essas pessoas tiveram através da criação. E mesmo tendo acesso, eles rejeitaram esse conhecimento. Então, a base do julgamento não vai ser igual para todo mundo. E, além disso, com base na lei moral implantada em seu coração, a lei da consciência. Veja isso aqui, gente, capítulo 2, verso 15. A partir do 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, observe, não têm lei, no sentido de que não receberam a revelação da lei de Deus como os judeus receberam, quando esses gentios que não têm lei, por natureza, de conformidade com a lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram
a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Observe essa expressão no verso 15. Lei gravada onde? No seu coração. Vocês acham que Paulo está fazendo um contraste intencional com o quê? Pensando no Antigo Testamento. Com uma lei que foi gravada aonde? Nas pedras de Moisés. Nas pedras. Ali, quando Deus deu a lei foi gravada em pedra. Agora, Paulo está dizendo que há uma lei de Deus que não está gravada em pedra, mas que está gravada no coração. E aí, o que acontece, gente? Preste muita atenção nisso aqui. Povos do mundo, pessoas no mundo, que nunca ouviram falar do Deus das Escrituras, que nunca ouviram falar do Evangelho, que nunca conheceram a lei de Deus, elas procedem, elas agem de acordo com essa lei. Por quê? Porque há uma lei de Deus que está gravada no coração do homem, que é a lei da consciência. É interessante você chegar em lugares do mundo onde as pessoas nunca ouviram o Evangelho, nunca leram a Bíblia, e elas aprovam determinados comportamentos que são aprovados pela Bíblia e reprovam outros comportamentos que são reprovados pela Bíblia. Vou dar exemplos práticos aqui para vocês. O povo com o qual eu trabalhei, eles tinham algumas práticas e alguns valores que eu penso assim, puxa, eles nunca ouviram falar do Evangelho antes da chegada dos padres e dos evangélicos. Como é que eles sabiam que isso é o jeito certo de fazer? Por exemplo, para o grupo que eu trabalhei, a maior virtude, observe, a maior virtude de alguém era quando esse alguém obtinha coisas, conseguia coisas e repartia com a comunidade. Tipo, o cara foi lá, matou uma anta, 100, 150 quilos de carne. E ele não ficava com aquilo sozinho para ele e para sua família, mas ele repartia com a comunidade. O cara foi lá na época da piracema, da desova do peixe, e pegou muitos, matou dezenas e dezenas de peixes. E ele não comeu sozinho com a sua família, ele repartiu. A maior virtude para eles era você ter e repartir com a comunidade. Mas você sabe qual era o pior defeito para eles? O pior defeito para eles era você ter e não repartir, não dividir, não compartilhar com os outros. Ou seja, a vida comunitária, a vida compartilhada, ela é mais bíblica do que a nossa. A nossa vida, ela é individualizada. Nós somos individualistas. Cada um de nós tem o seu salário, trabalha, faz a sua feira, traz aqui para o seu armário, e a gente não sai por aí distribuindo com quem não tem a nossa feira ou o nosso salário com as pessoas. A não ser quando, às vezes, somos desafiados, alguém fala de um projeto, de uma contribuição, porque cada um de nós vai lá para o supermercado e faz as compras da sua casa. Essa é a nossa cultura. Nós somos individualistas. Isso faz parte da nossa cultura.
nós queremos privacidade, nós queremos viver no nosso contexto reservado de família. Nós somos individualistas por natureza. Eles já têm uma perspectiva mais comunitária. Aí, se eu perguntar para vocês, qual é a perspectiva mais aproximada da proposta do Evangelho? A vida comunitária ou a vida individualista? Comunitária. Vida comunitária. E onde é que eles aprenderam isso, que essa é uma virtude? Seguramente a lei de Deus gravada em seu coração. Nós temos uma capacidade incrível de não dar aos idosos o seu devido valor. Hoje nós temos uma geração que diz: ah, tu é velho, tu não sabe disso aqui não, tu não sabe de nada. Uma geração que menospreza e que despreza a experiência e o conhecimento das pessoas mais idosas. Nós temos uma geração que é mais fácil descartar o idoso e arranjar um lugarzinho para o idoso para não ter trabalho, porque idoso dá trabalho. Nós só nos esquecemos que um dia nós demos trabalhos para eles também, né? Esse é o problema. É que nós nos esquecemos que um dia nós fomos dependentes deles e eles tiveram trabalho com a gente. E aí chega no final da vida, nós não queremos ter trabalho com eles, porque é trabalhoso cuidar de idoso. Então, a gente arranja uma maneira de descartar, de terceirizar, de passar para o outro, e não valorizar a experiência, o conhecimento que essas pessoas adquiriram e acumularam ao longo da vida delas. Quando você vai para as culturas indígenas no Brasil, há uma valorização do idoso. A palavra dos velhos tem peso, porque para eles os velhos são os detentores do conhecimento, além do conhecimento que eles adquiriram através dos mitos, das histórias contadas e recontadas, eles têm experiência de vida. Agora, quando você vai para a Bíblia, a valorização do idoso e a desvalorização, o que está mais próximo da Escritura? A valorização. A valorização do idoso. Aí eu pergunto, como é que eles têm essa prática mais respeitosa, onde há um valor maior para o idoso? Onde é que eles aprenderam esse valor da Escritura? O valor da Escritura da vida humana. Hoje, nós estamos numa sociedade que, por exemplo, nós já nos acostumamos com essa coisa, parece que se tornou um adorno das nossas grandes cidades, crianças na rua, abandonadas, sem pai, sem mãe, vivendo debaixo de pontes e viadutos. Hoje é um adorno. Nas nossas cidades, grandes centros, a gente passa e quase não sente mais nada. Na cabeça deles, isso é um absurdo. Outra, nós estamos numa sociedade onde ovinho de tartaruga tem mais valor do que um embrião e um feto humano. Matar o ovinho de tartaruga dá cadeia. Agora estão querendo aprovar o matar embriões e fetos humanos até a 12ª semana. E tem muita gente defendendo isso com unhas e dentes. Aí a pergunta é, o que é mais bíblico? É essa nossa postura com relação a animais e crianças? Ou a postura deles? Obviamente a deles. A gente poderia aqui fazer uma lista enorme de práticas que existem entre eles que reflete uma lei de Deus, uma lei moral de Deus. Mas a pergunta é, onde é que eles aprenderam isso? Se eles não tiveram acesso à lei, à Escritura, à lei de Moisés, à revelação bíblica, onde foi que eles aprenderam isso? É o que Paulo está dizendo no verso 15. Estes mostram
a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, enquanto os judeus serão julgados mediante a lei escrita em tábuas de pedra, que foi dada a Moisés, os gentios serão julgados pela lei gravada em seu coração. Então, a base do julgamento será diferente. Cada um será julgado segundo a luz que receberam e que tiveram, e não segundo a luz que não tiveram. Vamos finalizar aqui para o nosso intervalo, mas veja, antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, o homem é julgado pelo tribunal da consciência. Todo ser humano tem uma noção inata do bem e do mal. Todo ser humano, qualquer lugar que você for, ele tem alguma noção interior daquilo que é bom e daquilo que é ruim, daquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Eles têm essa noção. Mesmo os gentios que não têm lei, ele tem a lei gravada em seu coração. Esta lei, a lei gravada no coração, os acusa e os defende, como se fosse num julgamento no qual interagem a promotoria e a defesa. Então, no verso 16 vai dizer que o juízo de Deus abrange até mesmo, gente, as intenções, desejos e pensamentos. Ok? Então, nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouquinho, 10 minutinhos, a gente retoma aqui nosso estudo. Vou dar uma pausa aqui na gravação, depois vocês me ajudem a lembrar, para retomar. Então, tanto para o mundo gentil como para o mundo judaico, Paulo está dizendo, olha, vocês são indesculpáveis. Mas onde é que ele quer chegar com isso aí? Ele quer chegar no capítulo 3 e versículo 9. Quando ele chega no capítulo 3, verso 9, ele diz, bom, a questão é essa aqui. Se você olhar aí, ele vai dizer que tanto o judeu como o grego estão em que situação? Debaixo do pecado. Debaixo do pecado. Então, o capítulo 1, ele mostra que os gentios estão debaixo do pecado. E no capítulo 2, os judeus estão debaixo do pecado. E no 9, ele diz, olha, essa é a questão. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Judeu, gentio, está tudo debaixo do pecado. Pronto, esse é o ponto. Quando ele faz isso, aí ele agora começa a apresentar a solução. Como é que resolve esse problema? Aí ele vai apresentar a justificação em Cristo. Entendeu? Por isso que Romanos é esse livro completo que traz essa mensagem completa do Evangelho. Certo? Muito bem. Prosseguindo ainda aqui com os judeus, o que Paulo vai fazer agora? Ele vai meter o pé ou a marreta e vai derrubar, vai destruir a presunção dos judeus. Veja o que é que ele faz aí a partir do verso 17, capítulo 2, verso 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes,
mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Veja o que Paulo vai fazer aí agora com relação aos judeus. Aí ele é muito claro quando ele se dirige especificamente e particularmente aos judeus. Ele não deixa dúvida. Se você olhar para o verso 17, ele vai dizer: se porém tu que tens por sobrenome judeu. Então aqui ele deixa claro que ele está se referindo diretamente aos judeus. E os judeus, gente, se consideravam o quê? Melhores do que os outros homens, pelos fatos de quê? De terem a lei e terem a circuncisão. Primeiro vamos ver a lei, depois a circuncisão. Então, os judeus estavam persuadidos que eles eram o quê? Seus instrutores e mestres. Se você olhar aqui, ele diz, olha, verso de número 19. Estais persuadido que és o quê? Guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Então, veja a presunção dos judeus. É como se ele dissesse, olha, vocês são todos cegos. Nós somos os guias de vocês. Vocês estão tudo nas trevas. Nós somos aqueles que temos a luz para vocês que estão nas trevas. Ele é como se ele dissesse, olha, vocês são todos ignorantes, vocês não conhecem nada, e nós somos instrutores de vocês. Eles diziam, nós somos mestre, vocês são como crianças, vocês não conhecem nada. Então, os judeus tinham essa presunção. Mas veja o que é que Paulo diz no verso 21. Ele diz, olha, eu gosto dessa expressão aqui, Paulo vira a mesa sobre os judeus. Tu, verso 21, que ensinas a outrem, não te ensinas aqui mesmo? Vocês dizem que são os conhecedores, que são os mestres, que os outros são ignorantes e que vocês são os instrutores deles, que os outros são como crianças, que vocês são mestres para eles. Vocês ensinam a outros, mas são incapazes de ensinar a quem? A vocês mesmos. Então, ele vai dizer para esse pessoal que eles não viviam de acordo com o conhecimento que possuíam e não praticavam o que pregavam. Ele é muito claro aqui quando diz: tu que pregas que não se deve furtar, tu furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, tu cometes. Tu que dizes que abominas os ídolos e roubas os templos. Quer dizer, vocês dizem uma coisa e fazem outra. Resultado, verso 24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, o mau comportamento dos judeus de dizerem uma coisa e fazerem outra levava os gentios a concluir que o Deus deles não podia ser de muita valia. Por quê? Porque vocês dizem uma coisa e fazem outra. Gente, isso se aplica muito bem para nós que conhecemos a Bíblia. Conhecemos e praticamos o contrário do que conhecemos. As pessoas de fora vão olhar e vão dizer, mas espera aí, você diz que a Bíblia ensina isso, você cobra isso da sociedade, mas você vive o contrário disso aí? Como é que é isso? E por causa dessa postura que a gente chama de incoerência
dizer uma coisa e fazer outra, ensinar uma coisa e praticar outra, essa incoerência leva as pessoas a blasfemarem do nome de Deus. Então, agora, o que é que Paulo vai dizer para os judeus? Olha, vocês se gloriam demais, vocês se orgulham pelo que vocês são, mas, na verdade, vocês têm sido motivo de blasfêmia para o nome de Deus. Eu não sei se vocês já observaram, quando Davi cometeu aquele pecado do adultério com Batseba, se você quiser abrir lá em 1 Samuel, você pode abrir, melhor, em 2 Samuel, quando ele cometeu o pecado com Batseba, o adultério, e organizou tudo para dar um jeito para o marido dela não descobrir, como não teve jeito, ele mobilizou para que o cara fosse morto, e ele achava que estava tudo resolvido, que Deus mandou lá o profeta falar com ele, o profeta Natan. Se você observar, e aí eu quero que você abra o seu texto em 2 Samuel, no capítulo de número 12, quando Deus trouxe a punição para Davi pelo seu pecado, no capítulo 12 de 2 Samuel, verso de número 11, a partir do 11, capítulo 12, a partir do verso 11, ele diz: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste dia. Então, em plena luz deste sol. Então, aqui Deus está falando da punição que Davi vai receber. Davi, você fez em oculto, você fez às escondidas com Batseba, mas eu vou fazer com que o teu próximo pegue as tuas mulheres e, à luz do dia, possuam suas mulheres. Quando você vai ler lá na frente, foi o próprio filho dele, Absalão, que deitou com todas as concubinas do seu pai em tendas que foram armadas no pátio do palácio, para que todos pudessem saber que ele estava ali com as esposas do seu próprio, com as concubinas do seu próprio pai. Agora veja o verso 12, capítulo 12, verso 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Agora veja o verso 14. Mas posto que com isto deste o quê? Motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Veja, a punição de Deus para Davi foi muito severa, porque ele era líder. Ele era líder da nação. E aqui Deus deixa claro, sabe o teu filho que vai nascer? Ele vai morrer. Por que vai morrer? Porque você deu motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor. Então, o caso de Davi foi um típico caso em que o que ele havia feito deu motivo para que os inimigos de outras nações, ao tomarem conhecimento disso, blasfemassem do nome do Deus que Davi dizia servir. Então, é o que Paulo, voltando para Romanos, no capítulo 2, verso 24, está dizendo para os judeus. Vocês ensinam uma coisa e fazem outra. Vocês pregam uma coisa e praticam outra. Por causa dessa postura, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, essa é a primeira coisa que Paulo deixa claro com relação aos judeus moralistas, orgulhosos, que se achavam melhores do que os gentios.
Percebe? Aqui é com relação ao fato de que eles eram os detentores do conhecimento da lei, e agora ele vai falar de uma outra coisa da qual os judeus se orgulhavam muito, que era o quê? A partir do verso 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou o quê? Incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Muito bem. Vocês sabem que, e aqui eu estou dizendo vocês sabem, mas eu nem sei dizer se todos sabem, né? Mas vamos lá. Se não souber, por favor, eu quero que você dê um sinalzinho para que eu possa explicar melhor. A circuncisão, essa prática da circuncisão, começou quando? Em que momento? E qual era o significado disso para os judeus? Foi Abraão, Abraão. aliança com Abraão. Aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão, obviamente, era a aliança com todo o seu povo. E a partir de Abraão, tanto os judeus como os escravos nascidos na casa dos judeus deveriam se circuncidar. E o que era exatamente a circuncisão? Era tipo uma cirurgia de fimose, né? Tipo Que uma no cirurgia caso, de fimose. E o que é uma cirurgia de fimose? cortar a pele que, né, sobra do prepúcio era um sinal na carne, né? Que eles tinham uma aliança de Deus com o povo deles. Isso. Então, o próprio nome. Por que o nome é circuncisão? O próprio nome já está dizendo. Em grego, a palavra é peritomê. Peritomê. Para nós, circuncisão. Peri, em círculo, em volta de. Tomê era um corte. Então, circuncisão, peritomê, círculo, cisão, corte, é exatamente um corte, uma cisão que é feita em círculo. Então, pegava-se o órgão genital da criança, com 8 dias de nascido, e se fazia um corte em círculo, circuncisão, e removia a pele que cobria a cabeça do pênis da criança, com 8 dias. Circuncisão. Aquilo ali se tornou uma prática, já, melhor dizendo, é uma prática, não é exclusiva dos judeus. Outros povos praticam a circuncisão. Só que para os judeus, aquilo ali passou a ter um significado. Era o selo externo na carne de que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e com toda a sua descendência. A partir de Abraão, todo menino nascido, com 8 dias de nascido, ele passava pelo ritual da circuncisão e, nessa ocasião, ele recebia o nome. Ok? Então, nascia o menino descendente de Abraão, ou nascia como filho de um escravo de judeu,
fazia parte dessa aliança tinha que passar pelo ritual da circuncisão. Isso se tornou, porque Deus instituiu, o símbolo externo da aliança de Deus com a nação de Israel. De maneira que os judeus passaram agora a se orgulhar da prática da circuncisão. Por exemplo, quando um judeu queria xingar, desprezar, menosprezar um gentil, como era que os judeus se reportavam a eles? Chamando-os de incircuncisos. Por exemplo, Davi, quando foi lutar contra Golias, Golias estava ali desafiando o exército de Israel, Davi disse: quem é este incircunciso filisteu? Então, eles se orgulhavam desse símbolo da aliança, que era a circuncisão, e menosprezavam os gentios, porque os gentios não tinham na sua carne essa marca ou esse selo da aliança. Percebe? Agora, o que Paulo vai destacar aqui no verso 25? Porque a circuncisão tem valor. Se o quê? Se praticares a lei. Ou seja, o ritual da circuncisão sem obediência à lei de Deus não tem valor nenhum. Se você não tiver a prática da lei, ele vai dizer que se você é um transgressor dessa lei, a tua circuncisão se tornou o quê? Uma incircuncisão, ou seja, é a mesma coisa de você ser um gentio que não tem o selo da aliança. Se você for um transgressor da lei. Agora, observe. Ele vai dizer, verso 26, se a incircuncisão, ou seja, um gentio que não tem o selo da circuncisão, se ele observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ele não tem a marca no seu corpo, mas se ele é obediente à lei, ele será considerado como se fosse alguém que foi circuncidado e que tem uma aliança com Deus. Gente, a grande questão aqui é que o apóstolo Paulo combate a falsa segurança que os judeus tinham na circuncisão. Eles se sentiam seguros como povo da aliança pelo simples fato de ter a circuncisão. Paulo está dizendo, tem o seu valor? Tem, mas só tem se você for alguém que obedece à lei de Deus. Se você não obedece, você é a mesma coisa que um gentil, que um incircunciso. Essa é a ideia. E aí, no verso de número 28, ele vai pegar a palavra judeu. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente de quê? Na carne. Ou seja, um judeu verdadeiro não é somente alguém que nasceu da descendência de Abraão. A circuncisão verdadeira não é somente aquela que é feita na carne. Verso 28, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é qual? É a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Tem uma coisa interessante aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês. A matemática de Paulo é mais ou menos essa. Circuncisão menos obediência é igual ao quê? Incircuncisão. Agora, a incircuncisão mais obediência é igual à circuncisão. Ou seja, o sinal genuíno de pertencer à aliança de Deus
não é nem a circuncisão, nem o fato de possuir a lei, mas é o quê? A obediência. A grande lição é: a transformação interior é mais importante que o sinal ou rito exterior. É possível ter o sinal exterior sem ter o quê? A transformação interior. É possível alguém ter sido transformado sem ainda ter recebido o quê? O sinal externo. Vamos trazer isso para nós? Vamos lá. Na prática da fé cristã, há necessidade da circuncisão. A circuncisão para nós tem algum significado como ritual Não. externo? Não tem. Qual é o ritual externo que para nós tem um significado? O batismo. O batismo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler para vocês, eu quero que vocês acompanhem, o versículo 28 e 29, e eu vou ler da seguinte maneira, só para aplicar para nós. Onde tem judeu, eu vou chamar de cristão. Onde tem circuncisão, eu vou chamar de batismo. E onde tem incircuncisão, eu vou chamar de não batismo. Entenderam? Judeu, cristão. Circuncisão, batismo. Incircuncisão, não batismo. Muito bem. E onde tem lei, a Bíblia. 28 e 29. Veja a leitura que eu vou fazer. Porque não é cristão quem o é apenas exteriormente. Nem é batizado ou batismo o que é somente na carne. Porém, cristão é aquele que o é interiormente. E batizado ou batismo, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Trazendo para nós hoje, o batismo é o nosso símbolo. Agora, irmãos, batismo sem obediência à palavra de Deus não faz nenhum sentido e não tem nenhum valor. De maneira que uma pessoa ela pode ser batizada nas águas e nunca ter experimentado o novo nascimento, a transformação interior. E batismo nas águas sem novo nascimento, batismo nas águas sem conversão genuína, batismo nas águas sem transformação no interior, não faz nenhum sentido. Não tem nenhum valor perante Deus. Agora, uma pessoa, ela pode não ser batizada, mas ter experimentado o novo nascimento. Nunca passou pelas águas, mas já foi genuinamente convertida ao Senhor. Isso é o que vai ter valor perante Deus. Então, o batismo é um sinal externo, como a circuncisão era um sinal externo. Assim como a circuncisão externa não tinha valor sem a transformação interna, o batismo também não tem valor sem a genuína conversão. É importante nós lembrarmos disso quando estivermos pregando, ensinando, porque tem pessoas que dizem assim, não, mas eu já fui crente, inclusive fui batizado nas águas. E daí? O que adiantou você ter sido batizado nas águas e hoje não serve ao Senhor? Então, não tem valor nenhum. Então, gente, Paulo, ele simplesmente chuta o pau da barraca, destrói a casinha dos judeus
demole, joga por terra toda falsa segurança dos judeus e diz para eles, ó, ter a lei e não obedecer, você é igual a um gentio pagão. Ser circuncidado na carne, mas não ser circuncidado no coração, não quer dizer nada. Você é igual a um pagão que não conhece a Deus, um gentio que não conhece a Deus. Por isso que, quando ele disse isso aqui, gente, preste atenção nisso, o que era que algumas pessoas iam pensar? Mas, Paulo, se não tem valor, tudo isso aí que você está dizendo, da gente ter a lei, circuncisão, o que adianta a gente ser judeu? Qual é a importância de ser judeu? Qual é a vantagem de ser judeu? Então, começam algumas objeções. Capítulo 3, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Porque os caras disseram, peraí, Paulo, você está acabando com tudo aqui, você está dizendo que a circuncisão não vale nada? Aí ele diz, calma, não é bem assim. Qual a vantagem de ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Veja a resposta dele. Muita. Sob todos os aspectos. Como assim? Principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. Ou seja, tem vantagem ser judeu? Tem. Por que tem? Porque o judeu recebeu em primeira mão, teve o privilégio de receber em primeira mão as palavras de Deus. Receber em primeira mão a revelação de Deus. Claro que tem vantagem. E aí ele segue no verso de número 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres julgado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ou seja, Paulo, como é que é? Então, Deus trouxe a revelação e tal, e essa revelação não tem nenhum valor? Ele disse, não, o fato de alguns não obedecerem, o fato de alguns não crerem, não anula o fato de que Deus trouxe a sua revelação. É um privilégio singular ser judeu, é guardião dos oráculos, da revelação de Deus, mas os judeus pensavam que possuir os oráculos de Deus era privilégio e não o quê? Responsabilidade. Então, veja, William Hendrickson vai dizer que privilégios implicam o quê? Deveres. Honras vão de braços dados com responsabilidades. Por exemplo, nós temos o privilégio de ser igreja, de conhecermos a palavra, mas isso traz consigo deveres e responsabilidades. A outra objeção é se o povo de Deus é infiel, isso significa que Deus também o é? A resposta de Paulo é que não, a infidelidade do povo de Deus não anula o quê? A fidelidade de Deus. Infelizmente, se os judeus não foram fiéis na revelação de Deus, isso não quer dizer que Deus seja infiel. Muito pelo contrário. A infidelidade humana não sabota a fidelidade divina. Por isso que Paulo vai dizer, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Foi o caso dos judeus. Foram infiéis à revelação, mas Deus permaneceu fiel à sua revelação. No verso 5, ele vai trazer uma outra objeção, que é a seguinte: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então, Paulo está deixando claro que se a nossa injustiça põe em evidência mais ainda a justiça de Deus, não seria injusto da parte de Deus nos julgar por algo que só lhe traz vantagem? Paulo responde não. Se Deus fosse realmente injusto,
ele não teria condições de julgar o mundo. Como era que ele ia julgar o mundo? E aí, no 7, vai dizer que se o meu pecado traz vantagem para Deus, por que então devo ser condenado por esse pecado? A última objeção é tão perversa que Paulo nem responde, porque a última objeção é no verso 8, e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens. Paulo só diz, olha, a condenação desses é justa. Mas, gente, o ponto central que eu quero chegar é esse aqui. Capítulo 3, verso 9, Paulo vai dizer que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, Paulo vai resumir a questão e dizer, olha, gente, em termos de privilégio, tem vantagem. Qual é a vantagem? Recebemos a revelação de Deus. Agora, em termos de condição diante de Deus, tem vantagem? Nenhuma. Por quê? Porque todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, esse é o ponto em que Paulo vai destacar que, quando se olha para os privilégios de ter a revelação de Deus, por exemplo, os judeus têm muitas vantagens. Agora, quando se olha para o seu julgamento, os judeus não têm nenhuma vantagem. Por que não? Stott vai dizer, se trata de privilégios e responsabilidade, então os judeus têm muito, pois Deus lhes confiou a sua revelação. Se, porém, ele está se referindo a favoritismo, então nada há de vantagem ou benefício para os judeus, pois Deus não os isenta do julgamento. Gente, isso aqui é fundamental nós entendermos. O fato de Deus proporcionar determinados privilégios não significa que Deus está agindo com favoritismo. Tipo, os judeus tiveram privilégios que nenhum outro povo no mundo teve. Deus os escolheu como nação, Deus fez aliança, Deus lhes revelou a sua palavra através de Moisés, através dos profetas. A revelação chegou para eles escrita, o privilégio que nenhuma outra nação teve. Mas esses privilégios não implicavam em favoritismo. Muito pelo contrário, trazia para Israel maiores responsabilidades. Porque Deus não tem favoritos. Agora, o fato de pertencer à raça judaica não concede aos judeus vantagem ou benefício no que diz respeito à sua condição diante de Deus ou julgamento. Vamos entender isso aqui, por quê? Porque, infelizmente, existem algumas pessoas que acham e defendem que os judeus, pelo simples fato de serem judeus, eles têm uma condição melhor diante de Deus. E alguns até acham que, pelo simples fato de serem judeus, eles serão salvos. Alguns até defendem isso. Só que vocês lembram quando João Batista estava batizando no deserto e
E aí o pessoal ia lá para ser batizado, confessando os seus pecados, e chegaram lá os escribas e os fariseus, os saduceus, querendo ser batizados sem se arrepender. João Batista vai dizer para eles o quê? Olha, gente, não venham para cá dizendo temos por pai a Abraão. Porque até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, não há nenhum privilégio para vocês em serem da descendência. Se vocês querem ser batizados, precisam se arrepender dos seus pecados. E se não se arrependerem, não há vantagem pelo simples fato de vocês serem filhos de Abraão. Isso acontece também no capítulo 8 de João, quando está ali um diálogo entre Jesus e os judeus, e Jesus diz, olha, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí os judeus disseram, mas nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Jesus disse, olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, vocês não têm como se livrar disso. E mais, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês amariam e se alegrariam com as minhas obras, mas vocês querem me matar. E aí Jesus vai dizer, vós tendes por pai o diabo, porque ele é homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Ou seja, Jesus disse para os judeus que o pai deles não era Abraão, era o diabo. Para deixar claro, não é o fato de vocês serem da raça judaica que dá a vocês qualquer privilégio ou favoritismo diante de Deus. Percebe? E é isso que Paulo está destruindo aqui. E está dizendo no verso 9. Tanto judeus como gregos, temos demonstrado, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ficou claro isso? Gente, veja o que Paulo faz. Ele chega ao ponto mais alto, ao seu grande propósito, que é o quê? Provar. Provar o quê? Que tanto judeus como gregos são culpados diante de Deus. Quando ele diz isso, por favor, observe no verso 9, quando ele diz tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como é que ele começa o versículo de número 10? Como está escrito? Escrito aonde? Como está escrito? Escrito aonde? Ele vai citar o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas. Então, gente, isso aqui traz para nós essa lição, que todos os homens, sem distinção de raça, cultura ou religião, são culpados diante do seu Criador. Todos os homens, sem nenhuma exceção. E aí, para provar a depravação total de todos os homens, o que é que Paulo vai fazer? Citações do Antigo Testamento. Vamos lá. Eu coloquei aqui só para vocês acompanharem. Verso 10 e 11, ele está citando Eclesiastes 7:20. Verso 12, ele está citando o Salmo 14, verso 1 ao 3. Verso 13, a primeira parte, ele está citando o Salmo 5, verso 9. Capítulo 3, verso 13, ele está citando Salmo 140, verso 3. Capítulo 3, verso 14, Paulo cita Salmo 10, 7. Capítulo 3, verso 15, 16 e 17, Paulo vai citar Isaías 59, verso 7 e 8. E no verso 18, ele está citando Salmo 36, verso 1. Então, Paulo faz aqui um compilado de citações do Antigo Testamento para provar o quê? Verso 10. Como está escrito, acompanhe. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus.
todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Dos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, ninguém escapa. Mas os judeus, preste atenção nisso, eles eram tão orgulhosos que qual era o argumento que eles usariam diante disso aqui? Não, Paulo. Esses versículos que você citou aí, esses textos que você citou, se refere aos gentios, não tem nada a ver com a gente, não. A gente é judeu. Se refere aos não-judeus, aos povos pagãos, não tem a ver com a gente. Paulo sabia disso, dessa objeção dos judeus. Então, veja o que é que ele diz no verso de número 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz para quem? Aos que vivem na lei, o diz. Quem são os que vivem na lei? No caso aqui, quem são? Os judeus. Então, Paulo está dizendo, olha, gente, tudo o que a lei diz para vocês, para nós judeus que estamos e que vivemos na lei. Agora, veja o final. Para quê? Para que o quê? Se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é isso aqui. Paulo usa uma figura aqui dramática, inesquecível e amedrontadora. Todo mundo está em pé diante de Deus, o juiz, os registros são lidos, e à medida que são lidos, a cada um dos acusados é dada a oportunidade de responder às acusações feitas contra eles. E à medida que a sua culpa vai sendo exposta, eles não têm o que responder. Sua boca é silenciada. O que ele está dizendo é, olha, tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que no dia do julgamento, toda boca esteja calada, ou seja, todo aquele que quisesse, porventura, declarar sua inocência, rebater as acusações, não tem o que dizer. Cranfield vai dizer que a referência à boca fechada evoca a imagem do réu no tribunal, o qual, quando lhe é dada a oportunidade de falar na própria defesa, permanece calado, esmagado pelo peso da prova contra ele. Ou seja, como é que eu vou me defender? Como é que eu vou provar a minha inocência? Que argumentos eu vou usar para dizer que aquelas acusações não são verídicas? Ele diz, toda a boca esteja fechada. Ninguém vai poder abrir a boca para dizer que é inocente. Então, essa é a maneira que Paulo trabalha, porque, gente, ele quer chegar lá no versículo de número 23. O que é que diz o 23? Porque todos Pecaram e carecem da glória de Deus. e carecem da glória de Deus. Judeus e gentios, judeus e não judeus, povos de todas as tribos, línguas e raças, todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ok? Então, gente, esse é o que eu chamo de o primeiro ponto do Evangelho. O Evangelho, antes de apresentar a solução de Deus em Cristo, o que é que o Evangelho faz? Primeiro mostra que nós temos um problema sério, irremediável humanamente falando, que nós não temos como resolver esse problema e que ninguém pode defender ou declarar
a sua inocência perante Deus. Nem os gentios pagãos, nem os judeus religiosos, nenhum pode dizer que é inocente. Todos estão debaixo do pecado. Ok? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. E eu queria que vocês percebessem, entendessem que, antes da gente finalizar aqui, que quando as pessoas vão a Cristo, a partir dessa consciência, elas nunca mais querem sair. Nunca mais elas querem voltar atrás. Agora, quando pessoas vão a Cristo por outras razões, por outros motivos, por outros objetivos, por outros interesses, no dia que ela alcançar o que quer, cai fora. Quer nem saber mais do Evangelho, nem de igreja, nem de Cristo, porque ela já alcançou o que queria. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele antes, gente, de anunciar a salvação, ele primeiro denuncia o pecado. Infelizmente, muitas pessoas se tornam evangélicas, se tornam membros de igrejas evangélicas, participam em igrejas evangélicas, não é porque têm a profunda consciência de que estão debaixo do pecado e por isso estão condenadas e carecem de Cristo. Muitas delas vão por outras razões. E o motivo dela ir por outras razões tem muito a ver com a nossa pregação. Principalmente aquela pregação que trata apenas de que Cristo resolve os seus problemas financeiros, de que Cristo resolve seus problemas familiares, de que Cristo resolve seus problemas emocionais. Cristo resolve tudo isso, irmão. Mas isso aí, em relação ao problema maior, é besteira. Porque quem vai a Cristo, porque Cristo resolve problemas financeiros, no dia que Cristo resolver, ele cai fora. E já está resolvido. Ok? Ah, eu vou servir a Cristo porque eu vivi uma vida muito atribulada. Agora, graças a Deus, estou num ambiente de igreja, vivo em paz, em harmonia com os irmãos. Ah, é por isso que você está servindo a Cristo? Nós temos que servir a Cristo, irmãos, porque nós somos miseráveis, pecadores, condenados, filhos de Adão, corruptos por natureza e carecemos desesperadamente da graça dele para pagar a nossa dívida, perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com o nosso Criador. É por isso que nós precisamos de Cristo. Pastor, e as outras coisas? As outras coisas vêm por tabela, vêm como uma consequência natural. Ele pode resolver ou não o meu problema financeiro, mas eu estou nele e vou servi-lo. Ele pode resolver ou não o meu problema familiar, minha crise conjugal, meu problema com meu filho. Ele pode resolver ou não. Mas o que me interessa é se ele resolver o meu problema que está me condenando à eternidade sem ele, sem Deus. Então, Paulo está... Vocês perceberam que até agora, Paulo não apresentou outro problema a não ser o problema do pecado? E só depois que ele apresentou o problema do pecado é que a gente vai ver na próxima aula que ele vai agora dizer como é que resolve isso. Judeus e gentios estão debaixo do pecado. E como é que resolve esse negócio? Qual é a solução? Qual é o recurso de Deus para isso? Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se Deus nos permitir, na próxima sexta, a gente conclui esse primeiro módulo. Lembrando que nós temos o módulo 2 de Romanos. Pastor Paulo, Sim, meu pastor André. o senhor falando, né, sobre essa... tem um bocado de igreja que, se elas mudarem a pregação, a qual pregam, o ensino que ensina para esse, elas fecham as portas. Esvazia.
Pode ter E não certeza. e não é pouca, não é muita igreja. Muita, Esvazia. muita. O que tem de crente indo atrás disso? Porque ali, como se eu disse, eu estava atribulado e agora, o que é que lhe atrai, né? O que é que atrai as pessoas, Isso, né? Então, exatamente. quando elas obterem aquilo, pronto, elas simplesmente vão abandonar, porque já obtiveram, né? Uhum. Exato. Um Infelizmente. dos graves problemas hoje é a pregação que a gente chama de psicologizada. Você pega o texto bíblico e você fala mais como um terapeuta familiar ou um psicólogo cristão do que como um pregador do evangelho. Então, são coisas distintas. Há como fazer terapia? Tem. Um pastor pode ajudar pessoas em aconselhamentos? Pode. Agora, tem como conduzir a Cristo? Bom, para conduzir a Cristo de maneira autêntica, primeiro você conduz o pecador a uma consciência de quem ele é. Depois que ele toma consciência de quem ele é, ele vai sentir desesperadamente a necessidade de Cristo. Enquanto não, vai ficar naquela. Pastor, tá bem, tal, deu uma melhorada aqui, graças a Deus, mas voltou de novo. Tem como o senhor orar por mim? Tem, vamos orar. E vamos orar de novo, a luta, a batalha. Vamos fazer Poxa, campanha. estou mais em paz, puxa, estou em paz, obrigado pela oração, estou mais tranquilo. Aí o cara, pá. Aí depois, pastor, olha, bateu de novo e tal, e eu estou com vontade de desistir, não sei o quê. Quer dizer, o cara ainda não entendeu. Ele ainda não entendeu que ele não está na igreja para se sentir bem, mas ele está na igreja para servir ao Cristo que resolve o problema do seu pecado. Ok? Amém, irmãos? Deus nos abençoe. E aí, até a nossa próxima aula, sexta-feira. Amém. Boa Boa noite. noite para todos e a paz. Amém. Ai, Boa noite. Deus abençoe. Giovanni não é pai para ir para modo festa, não, viu? Eu tô aqui, viu? Eu tô caracterizado aqui, viu? Tô de preto.